Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui ao curso de análise combinatória. Na aula de hoje falaremos das combinações simples. Começamos com esse exemplo. De quantos modos podemos escolher 3 objetos distintos entre 5 objetos dados? Eu vou supor que os 5 objetos são A, B, C, D, E. Então eu quero escolher 3 objetos distintos entre esses 5 objetos dados. Eu posso escolher o seguinte, eu posso escolher os objetos A, B, C, essa aqui é uma escolha. Eu posso escolher também os objetos A, B, D. Eu posso escolher A, B, E também. Eu posso escolher A, C, D. Eu posso escolher A, C, E. Eu posso escolher A, D, E. Eu posso escolher também B, C, D. B, C, E. B, D, E. E, por fim, C, D, E. Perceba que para se escolher 3 objetos, a ordem não importa. Por exemplo, o A, B, C, que foi o primeiro aqui que escolhemos, é o mesmo que você escolher também A, C, B. Concordam? Porque os 3 objetos são os mesmos. Da mesma maneira que se você escolher B, A, C, é a mesma coisa que escolher B, C, A. Analogamente, se você escolher C, A, B e C, B, A. Então, essa maneira de se escolher os objetos, os 3 objetos, a gente pode ver como uma escolha de conjuntos. Por exemplo, esse conjunto ele é igual a esse outro conjunto, que por sua vez é igual a esse daqui. Todos esses conjuntos são iguais, por isso que eu só contei ele uma única vez, que é a escolha ABC, só foi contada uma única vez. Porque a gente pode ver essa escolha como sendo conjuntos, e a gente sabe que nos conjuntos a ordem que você escreve os elementos não tem importância. Essa será a grande diferença da combinação que a gente está estudando agora para o que a gente estudou antes, nos arranjos e nas permutações, onde a posição tinha importância. Para as combinações, a ordem não tem importância, tá bom? A gente vê os elementos como sendo elementos de um conjunto. Tanto faz a ordem que você escreva, dá o mesmo conjunto, tá certo? Vejamos outra maneira de resolver esse mesmo exemplo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou formar uma sequência com 3 entradas, que são os 3 objetos que eu quero escolher entre os 5 que existem. Para esse primeiro objeto, eu tenho 5 escolhas diferentes. Eu posso escolher qualquer um dos objetos, qualquer um dos 5 objetos que foram dados. Como os objetos devem ser distintos, para a casinha do meio, eu tenho 4 escolhas. E para a última, eu tenho 3 escolhas. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de escolhas possíveis, o número de sequências com 3 elementos entre os 5 objetos dados, será 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Entretanto, aqui são as sequências. E nas sequências a gente sabe que a ordem tem importância. Já nos conjuntos, a ordem não tem importância. Então, no nosso exemplo, eu só quero escolher 3 objetos, não importa em que ordem eles estejam. Então, 3 objetos se misturam de quantas maneiras diferentes? 3 objetos permutam de 3 fatorial maneiras. E 3 fatorial a gente sabe que é igual a 6. Logo, desse total 60, eu devo descontar as maneiras como 3 objetos se misturam, que é de 3 fatorial. Isso aqui vai dar 60 dividido por 6, que é 10. Ou seja, existem 10 maneiras diferentes de eu escolher 3 objetos distintos entre 5 objetos dados. Essa quantidade de 10 objetos, se você comparar com o exemplo que acabamos de resolver, vai ver que é a mesma quantidade, 10 maneiras, tá certo? Vamos ver agora a definição de combinação simples.
seja A um conjunto com N elementos, isto é, A, eu representei aí, de A1 até a N. Chamamos de combinações dos N elementos, tomados K a K, aos subconjuntos de A constituídos de K elementos. Então, você percebe aqui que nas combinações a gente vai trabalhar com a notação de conjunto. Então, são os subconjuntos de A constituídos de K elementos, tá certo? Então, subconjuntos, a gente tem a notação de conjunto e a ordem não vai ter importância, como a gente mencionou lá no exemplo 1. A gente vai estar representando essas combinações dos N elementos tomados K a K com essa simbologia, ó. Combinação de N elementos tomados K a K. O que será isso? Vamos tentar chegar numa fórmula para o CNK. Eu vou começar formando as sequências com K elementos. A gente sabe que a notação aqui é de conjuntos e a ordem não tem importância. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar contando as sequências com K elementos e depois eu desconto as maneiras como os elementos permutam. Para esse primeiro elemento, como no conjunto A nós temos N elementos, então para escolher essa primeira entrada, eu tenho N escolhas diferentes. Uma vez que você escolheu esse primeiro, você terá N-1 para o segundo. Não posso repetir os elementos. Para o terceiro, você terá N-2. E quando chegar no késimo, você terá N menos K mais 1. Por que N menos K mais 1? Perceba que no terceiro, ficamos com N menos 3 mais 1. Vamos pensar desse jeito. Que dá N menos 2, né? Porque na terceira posição, então eu fiquei com a relação N menos 3 mais 1. Se eu pensasse na segunda posição, eu fiquei com N menos 2 mais 1. Que isso aqui dá igual a N menos 1. Isso aqui é só uma maneira de entender que quando chegar na késima posição, você terá N menos K mais 1. Por isso que aparece N menos K mais 1 aqui. Muito bem, deixei aqui um ambiente mais limpo. Pelo princípio fundamental da contagem, você deve multiplicar esses números para obter o total de sequências. Mas como você quer as combinações, a ordem não tem importância. Então, uma vez que você escolheu K objetos, de quantas maneiras esses K elementos permutam? Eles permutam de K fatorial maneiras. Então, essa minha combinação, ela vai dar igual. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo. Então, essa minha combinação vai dar o seguinte. N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes até chegar no N menos K mais 1. Essas são as possíveis sequências, a quantidade de sequências com K elementos entre os N objetos dados. Muito bem, eu devo descontar a quantidade de maneiras que K objetos permutam, que é um total de K fatorial. Para deixar essa é a fórmula, na verdade, né, da combinação de N elementos tomados K a K. Só que ela é uma fórmula um tanto quanto desagradável ainda. E para isso, eu vou multiplicar no numerador e no denominador por N menos K fatorial. Vou tentar deixar a relação um pouco mais simples. Essa expressão aqui no numerador, ela dá N fatorial. Então, eu vou ficar com essa relação. N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Essa é a fórmula da combinação de N elementos tomados K a K. Vou escrever ela aqui embaixo para deixar em destaque. Ó. CNK, combinação de N elementos tomados K a K, será então N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. Que também é comum você encontrar essa notação. No lugar de usar esse símbolo, você utiliza NK como um símbolo binomial, tá bom? Vejamos alguns casos particulares para as combinações. Começamos com esse primeiro caso. É o caso em que N e K pertencem ao N estrela, ou seja, os naturais não nulo, e K igual a N. Então,
Como ficará a nossa combinação de n elementos tomados K a K? Então, nossa combinação de n elementos tomados K a K será igual à combinação, o n é igual a k, né? Então eu posso fazer assim, ó, nn, que será n fatorial, dividido por k fatorial, né? Só que o nosso k é n também, vezes n menos k fatorial, n menos n fatorial, já que o k é n aqui. Muito bem. Então isso vai dar n com n cancela, dá 1, né? Dividido por n menos n é 0 fatorial, e 0 fatorial é 1. Então, eu fico com 1 dividido por 1, que dá 1. O que isso significa? Você tem um conjunto com n elementos e quer saber quantos subconjuntos com n elementos existem. Se você tiver um conjunto com n elementos, só vai existir um subconjunto com n elementos, que é o próprio conjunto. Por exemplo, se você tiver um conjunto ABC, conjunto A, formado pelos elementos A, B e C, que são 3 elementos. Aí ele está perguntando, quantos subconjuntos com 3 elementos existem? Ora, só existe o próprio A, um único conjunto com 3 elementos. E aí se estende para um caso N qualquer. Se você tiver um conjunto com N elementos, quantos subconjuntos com N elementos existem? Só um, que é o próprio conjunto. Vejamos outro caso. Segundo caso, o N continua pertencendo a n estrela, e o k agora é igual a 0. Então, o que será essa combinação de n elementos tomados k a k? O k vale 0, então eu tenho uma combinação de n elementos tomados 0 a 0. Isso é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Então, isso dá n fatorial. 0 fatorial é 1, vezes n fatorial, né? n menos 0 dá n fatorial. O n e n cancela, dá 1 sobre 1, que é 1. O que é que isso significa? Você tem um conjunto com n elementos e quer saber quantos subconjuntos com 0 elementos existem. Só existe um subconjunto com 0 elementos, que é o conjunto vazio. Tá certo? Vejamos o terceiro caso particular. No terceiro caso, você tem n igual a k igual a 0. Então, o que será a combinação de n elementos tomados k a k? Ou seja, o que é a combinação, o n é 0 e o k é 0. Combinação de 0 elementos tomados 0 a 0. Isso é 0 fatorial dividido por... Esse 0 de cima faz o papel do n, né? Dividido por k fatorial, que é 0 também, e 0n menos k, 0 menos 0 fatorial. Essa conta vai dar 1, né? Por quê? 0 fatorial é 1, 0 fatorial é 1, 0 menos 0 é 0 fatorial. Essa conta dá 1. Na prática, o que está acontecendo? Você tem um conjunto com 0 elementos e quer saber quantos subconjuntos com 0 elementos existe. Ora, se você tem um conjunto com 0 elementos, só pode ser o vazio. Aí a pergunta é, quantos subconjuntos com 0 elementos existe do conjunto vazio? Só um. Por isso que a resposta dá 1, que é o conjunto vazio. Porque o vazio está contido no vazio. O vazio está contido em qualquer conjunto, né? A título de curiosidade, relembrando aí. Muito bem. Segue aqui as referências para a aula de hoje. Exercício na descrição do vídeo e a gente se encontra na próxima aula.